Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos orar colocando as nossas vidas na presença do nosso Deus. Amém? Senhor da glória, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Pai, bendizemos o teu nome, nos colocamos agora, Senhor, em tua presença, Senhor, reconhecendo, Senhor, a nossa limitação, reconhecendo que não somos, Senhor, nada, Pai. Somos menos do que nada se compararmos, Senhor, com a tua grandeza, com a tua majestade, Senhor. Deus poderoso, nós pedimos a Ti que, a partir deste momento, nós possamos, Senhor, entrar de forma genuína, Senhor, diante de Ti e para este dia, Senhor, receber de Ti, ó Deus, a porção que nos faz, Senhor, crescer, ó Deus, diante de Ti, Pai, crescer na graça e no conhecimento, e pedimos, Senhor, que tudo que for falado, ó Deus, nos ajude a sermos crentes melhores, Senhor, mais santos, mais consagrados, a ter uma vida, Senhor, mais próxima de Ti, fazendo aquilo que Te agrada, Pai, ó Deus, sabendo que a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, Senhor. A nossa esperança está no céu, Senhor, donde esperamos o Salvador, donde esperamos o Senhor. Sabemos que estaremos contigo, Senhor, ó Deus, em breve. Não sabemos, Senhor, a data, não sabemos, Senhor, ó Deus, a circunstância que estará acontecendo, Senhor, ao nosso redor, mas sabemos que em breve estaremos contigo. Toma a nossa vida em tuas mãos, Pai. Permanece com todo o teu povo neste dia, Senhor. Nos ajuda em todos os momentos. Assim oramos, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós continuaremos, irmãos, falando a respeito da segunda vinda do Senhor. Essa é a última aula. Então, é um panorama que nós temos traçado e um resumo desse assunto tão importante. Amém? O versículo-chave é Filipenses 3, texto base, Filipenses 3, 20 e 21, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si também todas as coisas. Então, a nossa cidade, a nossa esperança está nos céus, donde aguardamos, esperamos o Salvador. Ele nos transformará e nós seremos, glorificados, estaremos com Ele para todo sempre, irmãos. O tema da aula 8, então, a última aula, a aula de fechamento, é: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Então, levando em consideração a última aula, irmãos, quando falamos a respeito da tribulação e da grande tribulação, mostramos quem estará sobre a face da terra, falamos algumas coisas relacionadas aos judeus, aos gentios ou às nações, né? Os santos, a igreja do Senhor estará no céu, como já mostramos nas aulas anteriores. E qual é o cenário, então, durante ou após, esse momento de tribulação e grande tribulação? Então, nós temos aí na tela aquele esboço que traçamos desde o início. Então, quem estará, no céu? Quem estará com o Senhor? Os santos ressurretos, os santos que foram arrebatados, e os mártires da grande tribulação, conforme nós lemos lá em Apocalipse 7, na última aula. Esses estarão com o Senhor. Os judeus que foram assinalados por aquele anjo que o Senhor ordena que assinale, os escolhidos, e aí nós mostramos 12.000, Ele estabelece uma quantia fechada de 12.000 pessoas por tribo de Israel, formando 144.000. Esses estarão sendo protegidos até o surgimento do sol da justiça, até o surgimento do Senhor.
e o Senhor, né, então virá para livrar o seu povo dessa opressão terrível que estará acontecendo contra a sua vida. Quando nós abrimos, irmãos, lá em Malaquias 4, 1, 2 e 3, nós vemos o seguinte: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nesse texto, nós vemos que há um momento em que nascerá o sol da justiça. E o momento, né, do aparecimento, né, do nascimento desse sol da justiça, trará um juízo na verdade, um julgamento sobre a vida dos ímpios. Então, aí voltando naquele outro esboço que temos traçado, lembrando, né, a seta azul aí na tela é a igreja no céu, sendo julgada pelas obras. Embaixo, tribulação e grande tribulação, judeus e gentios na terra. E esse período, né, entre essa seta azul e essa seta preta na horizontal, compreende Apocalipse de 6 a 18. Então, todos os capítulos de 6 a 18, eles mostram e revelam esse período em que a igreja estará no céu e os gentios e os judeus estarão sobre a terra. Isso é importante, como falamos, para que nos ajude a compreender melhor o livro de Apocalipse. Amém, irmãos? Então não temos tempo, como sabemos, para entrar nos detalhes, falar a respeito de cada assunto desse livro tão importante. Mas, sabendo disso, nós somos ajudados para que possamos daí compreender um pouco melhor. Então, de Apocalipse 6 a 18, igreja no céu e judeus e gentios na terra. Daí o que acontece a partir do 19, irmãos? Então nós já estamos caminhando para o juízo do Senhor, o grande juízo, o trono branco, como falaremos, onde todas as nações serão julgadas pelas suas obras. Então, em Apocalipse 19, um texto bastante conhecido que nós amamos e vamos ler, diz assim: e depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo que aconteceu entre o capítulo 1 e capítulo 18 de Apocalipse, o Senhor, a João dá essa revelação, né? E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então isso aqui estará acontecendo, né, no céu. Não podemos nos esquecer que na terra estará acontecendo ali o finalzinho da grande tribulação, um momento terrível para a humanidade,
Os judeus sendo grandemente oprimidos, protegidos, mas oprimidos, perseguidos, e os ímpios sendo consumidos, né, pela sua própria impiedade. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Daí o que acontece? Então nós retornamos naquele esquema que nós temos usado para ilustrar. Então nós vemos, né, ainda a tribulação, grande tribulação nas caixas pretas aí abaixo, judeus e gentios na terra, igreja no céu. Então a seta vermelha, irmãos, de cima para baixo, representa a vinda ou marca a vinda de Cristo para os seus santos, sendo a estrela da manhã, conforme Apocalipse 2:28. Então, nesse momento, Cristo será a estrela da manhã. Ele virá para os seus santos. Para os seus santos. Nesse momento que nós lemos lá em Apocalipse 19, marcado, ou nós temos, né, a revelação da vinda de Cristo com os seus santos. Então, ele voltará e aí a igreja estará com ele, acompanhando o Senhor, né? Nesse momento, ele será o sol da justiça para o seu povo, para os judeus, conforme Malaquias 4:2. Então, nesse momento, o Senhor virá com os seus santos. Nós estaremos com o Senhor para fazer guerra. Então, vamos continuar Apocalipse 19, no 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então esse é o momento da ira do Cordeiro, da ira do nosso Senhor. Nós vemos aqui que a besta e o falso profeta são lançados então no lago de fogo e enxofre. E nós estaremos, a igreja do Senhor participará com ele desse momento durante essa batalha, irmãos. Conforme, só para nós fundamentarmos ainda mais esse conhecimento e essa gloriosa esperança, que nós um dia, os irmãos já pararam para pensar que um dia nós guerrearemos ao lado do Senhor. Você tem se preparado para esse momento?
Você tem buscado no Senhor viver uma vida que agrada a Deus, para que participe deste momento, para que você esteja vindo de cima para baixo com o Senhor e não esteja embaixo, né? Não esteja passando por este momento terrível que acometerá o mundo. Não é fácil estar lá em cima, irmãos. Há muitos que fazem força para entrar no reino dos céus, como o próprio Senhor nos diz. Outro lá em Lucas 13 pergunta: Senhor, são muitos os que se salvam, ou são poucos os que se salvam? Na verdade, ele pergunta. E o Senhor diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Então, irmãos, é necessário esforço. Não é tão gratuito assim quanto nós imaginamos. Nós somos salvos pela graça, é verdade. Nada que nós possamos fazer nos trará salvação. Mas é necessário que nós nos esforcemos para ter uma vida que agrada a Deus, para que possamos participar deste momento glorioso, vindo de cima para baixo, e não com aqueles que estarão abaixo sendo oprimidos e serão mortos nesse momento. Será um momento terrível, será um momento, muitos serão mortos, será um momento terrível da ira do Cordeiro. Então, se nós pegarmos Judas 1, 14 e 15, só para nós vermos como os santos vêm com o Senhor, né? E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então ele reforça, ele fala dos ímpios que praticaram impiedade, impiamente. Né? Ele cita 3 vezes. Ah, primeiro ele fala ímpio, depois ele fala impiedade, depois ele fala impiamente. Então realmente são aqueles que não são do Senhor. Tiveram toda a chance de aceitá-lo, mas escolheram não. E também Colossenses 3 e 4, 3 versículo 4. Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então o Senhor descerá, né? Ele guerreará contra o Satanás, contra o diabo, né? Ali na pessoa do anticristo, movendo aquelas nações e oprimindo o povo judeu. Ele descerá e guerreará e nós estaremos com ele. Então, a besta e o falso profeta já foram lançados nesse momento no lago de fogo e enxofre. E aí, o que acontece, né, com Satanás? Ali influenciando, né, aquele homem que será levantado para se opor a tudo o que se chama pelo nome do Senhor, ou tudo que se adora em relação a Deus, para se opor mesmo ao Senhor. Apocalipse 20, versículo 1, 2 e 3. O que acontece então com Satanás, irmãos? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, besta e falso profeta lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás amarrado, preso no abismo, naquele mesmo abismo que nós temos mostramos naquele esboço que usamos, irmãos. Mostramos também no início dessa aula. Então, nesse momento, aí nós já temos uma figura nova aí nesse esquema. Nesse momento, irmãos, em que o Senhor lança, né, a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e Satanás ele aprisiona no abismo. Ele estabelece então o milênio, um período de 1000 anos em que o Senhor reinará em Jerusalém. Ele então assumirá aquela promessa que foi feita a Davi, será então cumprida, né, mais uma vez, mas agora de forma eterna. Ele se assentará no trono de Davi e governará
todo o planeta a partir de Jerusalém, irmãos. Será um momento de paz, um momento em que a justiça do Senhor será instantânea, então não haverá espaço para desobediência, não haverá espaço para crimes, não haverá espaço para malfeitos, porque se alguém o fizer, será prontamente retribuído. Será prontamente retribuído de acordo com as suas ações. Então haverá um grande temor, haverá um grande tremor em toda a terra, porque o Cordeiro reinará. O leão da tribo de Judá reinará em Jerusalém e nós estaremos com ele, reinaremos com ele, né? Estaremos juntos nesse momento glorioso, irmãos. Então, daí nós temos o início do milênio, que será um período do reino, né? Como vimos lá nas primeiras aulas do Senhor sobre a face da terra. Isaías 2, do 2 ao 5, fala um pouco a respeito desse momento, irmãos. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada, não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Será um período de paz, irmãos, porque o Cordeiro reinará, o Senhor estará no trono. Isso não quer dizer que todas as nações serão convertidas. Elas não serão. Elas obedecerão, porque haverá justiça instantânea sobre a face da terra. Então será um momento de paz e um momento de justiça. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os que têm fome de justiça serão fartos, porque o Senhor exercerá o juízo, né, e a justiça de forma instantânea. Também Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então, é a promessa que o Senhor fez a Davi. E, na sequência, irmãos, então, acabam-se, né, os 1000 anos. Daí o que acontece? Então, Apocalipse 20, 7, 8, 9 e 10. Então, os irmãos percebam como nós estamos, né, apenas fazendo um resumo. Nós poderíamos falar muito tempo a respeito apenas do milênio, irmãos, mas não temos, né, condições de fazê-lo por conta do tempo mesmo. Apocalipse 20, 7, 8, 9 e 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Os irmãos então percebem que ele será solto e ele sairá a enganar os povos e nações, irmãos. Por isso eu disse que não haverá, não é que os povos e as nações serão convertidos, né? Não, tanto é que quando Satanás é solto, eles novamente serão enganados e farão guerra contra o povo do Senhor, cercarão
Israel e farão guerra. Daí não há mais batalha. Cristo, os irmãos percebam que Cristo não batalha mais, irmãos. Aqui fogo cai do céu e os devora. O diabo, que enganava, então, vai fazer companhia a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, né? E daí o que acontece? Acontece então, tem início então, aí mais uma caixinha, né? Agora uma caixinha preta, ao lado da caixinha verde aí do milênio, dá-se início, então, no juízo final, irmãos. Daí, realmente, é o momento de juízo final, conforme Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aí ele diz o seguinte, irmãos: esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui cabe nós falarmos que a segunda morte não é uma aniquilação. Não é que essas criaturas deixam de existir. Elas estão mortas para Deus. Então elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, onde padecerão eternamente, né? O choro e o ranger de dentes será eterno, eterno. Os irmãos, vejam que todas as obras estão diante do Senhor registradas. O Senhor, nosso Deus, é um fogo consumidor, irmãos. Ele consome, ele é santo. Ele não aceita o pecado, a impiedade. E todos os homens serão julgados por todas as suas obras. Os irmãos imaginam aqueles homens que foram extremamente malignos, porque haverá alguns que receberão muitos açoites e outros poucos açoites também, como a palavra nos ensina. Mas é condenação eterna, é condenação para todos sempre, irmãos. Então, esse é um momento que a mim particularmente me faz tremer. Eu realmente tremo, porque não haverá aqui misericórdia. Nesse momento não haverá mais misericórdia do Senhor, não haverá mais chance para que os homens se arrependam. Aqui não tem mais chance, irmãos. O momento é realmente muito terrível. E nesse momento também, né, volta a cena aí umas figuras uns personagens que nós falamos lá no início das aulas, né, que são os anjos que foram lançados, né, do céu, conforme nós vemos em 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou, segundo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, nesse momento, eles serão convocados para passarem pelo juízo, né? Então, voltando naquele esboço, temos algo para ilustrar. Então nós vemos aí, voltamos então, né, ao lugar de tormento. Então nós vimos que a morte deu os seus mortos, o inferno deu os seus mortos, e eles foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então, os ímpios, né, eles saem, eles estarão lá no lugar de tormento. Estão e estarão. Eles saem desse lugar de tormento e comparecem diante do Senhor para o julgamento no grande trono branco. São julgados e lançados no lago de fogo. Da mesma forma, irmãos, os anjos caídos. Então, esse é o momento deles saírem do Tártaro, saírem do grande abismo, passarem também pelo julgamento do grande trono branco e serem lançados no lago de fogo. E
Nós chegamos então naquilo que é nossa esperança, irmãos, nossa grande alegria, deveria ser pelo menos a nossa grande razão de viver, que é novos céus e nova terra. Então, mais uma caixinha nova aí, caixinha azul do lado direito da tela, né? Então, novos céus e nova terra. Apocalipse 21, do 1 ao 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus, irmãos. Glória ao nosso Deus. Esse é o momento que nós devemos aguardar ansiosamente, irmãos, porque nós cremos, nós sabemos que ele vai se cumprir. E aí, quando nós pegamos a Nova Jerusalém, né? Só para nós ilustrarmos e falarmos também algo interessante, irmãos. O próprio nome Jerusalém tem em si um contexto é, que excede a unidade, né? Então, quando nós pegamos no original, Yerushalayim, esse termo, né? Esse finalzinho aí, esse não é um prefixo, mas quando todas as palavras no hebraico, quando terminam em in, estão no plural, plural majestático, ou também conhecido como dual, que representa mais de um. Então veja bem, Jerusalém, o próprio nome traz um conceito de que é mais do que uma. Não é apenas a que nós conhecemos. Nós já sabemos isso. Fala, poxa, pastor, que novidade, a Jerusalém de cima, a Jerusalém de baixo, né? Sim, mas só para nós, por exemplo, quando entendi isso, eu fiquei maravilhado. Falei, Senhor, o próprio nome diz a respeito de o próprio nome é uma promessa, né? Se nós pararmos para pensar assim, o próprio nome traz consigo uma promessa. É mais de uma Jerusalém. O Egito também, mais de um, irmãos. Mishpaim. Então, há o Egito físico e o Egito espiritual, que nós já conhecemos todo o contexto, né? O mundo. Então, Yerushalayim é um dual, é um plural, como Elohim. Então, a Jerusalém de cima e a Jerusalém de baixo. Oh, quão maravilhosa será a Jerusalém de cima que descerá, irmãos. E nós estaremos com o Senhor e participaremos desse momento e nos alegraremos para toda a eternidade. Para encerrar, irmãos, o estudo, as aulas, Apocalipse 20 e 21. Diz assim: Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então nós encerramos. Foi um pouco corrido, mas se nós pararmos para pensar, foram 8 aulas de, em média, 30 minutos. Um pouquinho mais, 30 minutos, irmãos. Então foram 4 horas, né? No máximo 4 horas e meia, sobre um assunto que é extremamente importante. Então, como falamos, não tínhamos a pretensão de entrar em todos os detalhes, em todos os aspectos, porque não daria tempo. Isso é assunto para tratar em um ano de escola bíblica dominical regular, presencial, com dúvidas e conhecimento e aprendizado mútuo. Mas nós tivemos o Senhor de fazer dessa forma, para que os irmãos tenham pelo menos uma base, né? Não,
a grande maioria dos irmãos já tem, aqueles que ainda não têm tiveram a oportunidade agora de ter uma base para se aprofundar mais nesse conhecimento que nos dá esperança. É muito importante, irmãos. Não tenham isso como algo supérfluo, como algo para depois, como algo complicado e que tem, a igreja não tem que entender isso agora. A igreja deveria ser o primeiro assunto, porque a igreja precisa ter esperança. Nós precisamos ter esperança, o crente precisa ter esperança. Nós precisamos saber qual é a razão da nossa esperança e saber de uma forma não tão limitada, né? Qual é a razão da tua esperança? A ir para o céu. Só isso. Como assim? Para o céu? Como se dará? Nós temos que conhecer a razão da esperança, para que a nossa fé seja racional e nós estejamos, né, cada um firmado no seu próprio ânimo, para que nós possamos buscar a Deus, cada um na sua individualidade, sabendo que existem promessas maravilhosas e gloriosas para a vida daqueles que obedecem o Senhor. Amém? Nós vamos orar. Senhor da glória, em nome de Jesus te exaltamos, Pai. Bendizemos o teu nome, te agradecemos por essas aulas, Senhor, te agradecemos pela sua vinda, Senhor. Nós aguardamos a sua vinda. Senhor, quão triste, Senhor, terrível seria a nossa vida se não tivéssemos essa esperança, Pai. A nossa esperança está em Ti, está no céu, de onde nós aguardamos o Senhor, esperamos, Senhor, a Deus, para nos encontrarmos contigo e para participarmos, Senhor, destes momentos que falamos, Senhor, nessa aula de hoje, na aula, Senhor, da semana passada, retrasada. Nos ajuda a chegar, ó Deus. Como Paulo escreve, não que já tenhamos alcançado, mas prosseguimos para o alvo, Senhor, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, te agradeço pela nossa igreja, pelo nosso pastor, por todos os professores, pela coordenação da Escola Bíblica Dominical. Recebe as nossas vidas, Senhor, e abençoa o nosso dia. Assim nós oramos, somos gratos a Ti, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, tenham um domingo abençoado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paz, irmão.